Olá, pessoal. A gente vai começar agora mais uma live de internacionalização, trazendo as experiências dos nossos alunos que estão no exterior, para esclarecer as dúvidas e falar um pouco mais de como está sendo a experiência deles lá fora. O nosso tema de hoje trata sobre as vantagens de se fazer intercâmbio na América do Sul. Então, a gente trouxe a Isabela, que é aluna de Arquitetura e Urbanismo da Unisociesc, e o Vinícius, que é aluno de Design Gráfico da UNA. Então, os dois eles estão em intercâmbio na Universidade Nacional do Litoral, na Argentina, e vão compartilhar um pouco para a gente dessa experiência de fazer intercâmbio na América do Sul. Tudo bem, pessoal? Eu queria que vocês contassem, vamos começar conversando sobre por que vocês decidiram fazer intercâmbio na América do Sul. Por que vocês escolheram a UNL na Argentina? Quais foram os motivos para isso? O que levaram vocês a irem para a Argentina? Vamos começar com a Isabela ou o Vinícius? O Vinícius depois a Isabela. Vai, Vinícius. Não, Isabela, pode começar. Tá bom. Eu vejo algumas vantagens na América Latina. Vejo a vantagem econômica, que acaba que os custos de vida não é tão diferente quanto no Brasil, em alguns casos até mais barato. E vejo a vantagem de serem muito receptivos com pessoas de fora, de terem muito interesse em saber da cultura, saber mais do Brasil em si. E eu escolhi a UNL porque eu pesquisei as universidades aqui da América Latina, e eu vi que a UNL é a sexta melhor do país. E ela tem 100 anos de história, então eu achei assim, nossa, deve ser uma universidade que já tem uma base, já tem professores assim que já estão há bastante tempo lecionando e coisas assim, e eu escolhi a UNL. Bem, o meu caso ele é um pouco particular, né? Na verdade, o meu pai ele é da cidade de Santa Fé. Então, eu já conhecia a cidade, mas eu nunca tive uma experiência de integração com a cidade, né? De estar realmente, de não ser turista, de estar envolvido num outro contexto que não um turístico familiar, né? E também pelos mesmos motivos que a Isabela colocou, do renome da faculdade, da história, e também por conhecer a infraestrutura, saber que é uma universidade tem uma estrutura muito legal, eu acabei escolhendo vir aqui para a UNL, né? E como ela falou também, os custos eles são muito mais acessíveis que tentar fazer um intercâmbio para a Europa, ou até mesmo aqui na América do Sul para algum país um pouco mais ao norte, né? Acaba ficando um pouco mais distante. A Argentina ela está aí numa distância legal para ir. Legal. E vocês acham que a similaridade entre as culturas também é uma vantagem de fazer intercâmbio na América do Sul? A questão cultural? Com certeza. Eu acho que a gente está muito próximo, né? Querendo ou não, assim, é uma distância perto, mas acaba quando você chega, você vê que não, que é outro país, que é outra cultura, que eles têm outros hábitos e que eles também estão interessados nos nossos hábitos, na nossa cultura, né? Então, tem esse intercâmbio mesmo cultural que é muito enriquecedor, assim. Como vocês estavam comentando, né, de que a Argentina, né, onde vocês estão agora, mas com certeza outros países da América do Sul também, eles também têm muito interesse na cultura brasileira, né, já que o nosso é o maior país da América do Sul, o único que fala português, né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Até a Isabela pode repetir novamente, que ela estava comentando com a gente, a diferença de quando você está na Europa, como brasileiro,
ou como estrangeiro, e a diferença de quando você está na América do Sul, o interesse das pessoas na sua cultura. Sim, então, como o Vinícius falou, eu também senti isso, que tem diferenças culturais, mas a vantagem é justamente essa, que as pessoas, pelo menos, elas têm interesse. Então, tu tá ali numa nova cultura, mas eles estão tentando te fazer se sentir à vontade, assim. Quando eu fui para a Europa, tudo bem, eles sabiam que eu era estrangeira, eles viam, assim, mas, tipo, eu tinha que me virar. E aqui não. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu tenho muito acesso às pessoas para pedir ajuda e elas têm essa vontade de ajudar, de me fazer me sentir bem no país delas. Legal. E contem pra gente quais foram as principais diferenças culturais que vocês perceberam entre Brasil e Argentina, né? Muita gente acha que, como a Argentina está próxima do Brasil, que a cultura é basicamente a mesma, o que não é, né? Então, quais são alguns pontos que vocês sentiram na diferença cultural entre os países, no dia a dia de vocês e na universidade? Pode começar, Isabel. Tá bom, eu vou começar. É diferente para fazer compras aqui. No Brasil, a gente coloca tudo na sacolinha plástica e leva para casa. Eu, pelo menos, eu geralmente ia de carro, ia eu e meu pai de carro, botava tudo dentro do carro e voltava para casa. Aqui não. Aqui a gente tem uma sacola. Tem alguns que tem a eco bag, mas é geralmente uma de TNT, assim. A gente vai no mercado, coloca tudo dentro da sacola e leva as duas sacolas no braço. Ou tem a opção de ter um carrinho, assim, para levar as compras para casa. Então, essa foi uma coisa que foi diferente. Para mim, foi assim, eu estava me sentindo super legal, assim, carregando as compras. Agora eu já fico, às vezes, assim, meio cansada de levar, mas no começo eu me senti o máximo. E a outra coisa que eu senti, assim, de diferença é que, geralmente, eu saía para comer com os meus amigos ou chamava eles para comer lá em casa e eu, tipo, eu preparava toda a comida e eles chegavam só para comer. E aqui, com as pessoas que eu conheci, pelo menos, elas têm o costume de chamar os amigos para cozinhar e eles cozinham todos juntos e depois comem todos juntos. E essa foi uma experiência que eu achei muito legal, que eu não tinha experimentado antes de chamar os meus amigos para cozinhar e tal. Então, essas duas diferenças assim, que eu achei bem interessantes. Eu acho que Santa Fé, por ser uma cidade, não é uma cidade grande, ela não tem tantos habitantes igual o Rosário e Buenos Aires, acaba que tem um pouco mais dessa cultura do comércio, de ser um comércio mais do bairro, de você ir até a verdureria que tem perto de sua casa, a padaria que também tem aqui perto. E não é igual ela falou, você vai, pega as coisas e vai para o caixa e paga. Não, às vezes você é atendido por uma pessoa, você fala o que você quer, e aí ela faz essa seleção, assim, às vezes dá um bug na mente. Mas é bem legal, assim, também a gente não chegou a pegar, como tá a quarentena aqui, né, a gente não chegou a ver a movimentação que acontece também na cidade de Santa Fé da Siesta, que eu acho que é o maior choque cultural que o brasileiro pode ter. Que o comércio chega no meio-dia, ele fecha, assim, volta a abrir só 4 horas da tarde, e nesse meio tempo você tem que fazer silêncio, porque toda a cidade está descansando, ou está numa praça, tomando um chimarrão, conversando com os amigos. É uma diferença muito, muito interessante, assim. Infelizmente, com a quarentena, não fica tão visível, né? Os comércios funcionam em horário diferente, verdade, as pessoas ficam em países casa. hispânicos têm a sexta, já tinha esquecido disso mesmo. Bem lembrado. Sim, sim. Eu acho assim, eu acho super recomendável, acho que já ser adaptado para todos os países do mundo. Nossa, poder chegar em casa, almoçar tranquilo, sabe? Descansar um pouquinho, depois voltar a trabalhar, estudar, realmente muito faz muito bem para a saúde, eu acho. Para a saúde, com certeza, né? E a questão de diferença acadêmica na universidade, vocês, de metodologia de ensino, ou de convívio entre os estudantes, o contato estudante-professor, vocês viram diferenças culturais na universidade?
Vai, Isabela, a gente sempre vai começar com você e Eu depois... acho que vai começar comigo, então. Uma coisa que eu achei bem interessante foi que tinha 3 professores, 3 docentes nas matérias, responsáveis por elas, e tinha outros que eram os passantes, que às vezes são estudantes de mestrado, e aí eles estão ali auxiliando os professores. Isso foi uma coisa assim, que, para mim, nunca tinha visto, né? Lá na Unisociesc, que pelo menos é um professor para cada disciplina, né? E aí ter 3 professores, e aí eles meio que dividem os alunos. Então, alguns corrigem os trabalhos desses grupos aqui, esse do outro. Foi uma coisa que eu achei diferente. E achei legal ter novos livros da Argentina de arquitetura para eu ler, para conhecer mais. Foi muito interessante, assim, ter novas literaturas. Sim, eu também, eu tenho uma matéria que eu tenho, no total são 5 pessoas, 5 docentes acompanhando a cátedra, né? E eles fazem isso, eles dividem em grupos, aí você tem um professor mais próximo para conversar, para tirar dúvida, fica uma relação, não é tão, você não fica tão distante do professor, né? E realmente, assim, a gente tem uma bibliografia que igual eu tinha comentado mais cedo, ela é uma bibliografia que segue os mesmos padrões do Brasil. Você vê que os autores que eles buscam vêm daqueles autores mais clássicos, tudo mais, mas geralmente a gente está lendo interpretações. Então, essas interpretações elas são de pessoas, de argentinos, de pessoas que estudaram também na UNL. Eu já tive alguns textos da própria universidade. E referências nacionais, assim, trabalha outras referências daqui, né? Legal. De fato, esse é algo diferente, né? Ter os mestrandos passando pelas aulas, até porque eles estão em aprendizado, né? De sala de aula, é bacana realmente compartilhar isso. E a questão do idioma, o espanhol, né? Vocês sentiram alguma dificuldade? Como é que foi acompanhar as aulas em espanhol? E vocês têm contato com outros alunos internacionais também? Com relação ao espanhol, eu no começo foi um pouco difícil para mim, mas não por não saber o espanhol. Eu já tinha aprendido espanhol antes, só que eu demorei um pouco a me acostumar com o sotaque, porque eu estava acostumada a estudar o espanhol da Espanha. E aqui eles têm as gírias deles, coisas assim. Então, no começo, eu demorei um pouco para entender o espanhol da menina que mora comigo, na verdade, que ela é argentina. Mas os professores, eu consegui entender bem, assim, a matéria, o que eles falavam, porque acabava ficando um vocabulário, assim, mais de estudantil, sem muitas gírias, coisas assim, né? E teve um pouco, assim, de dificuldade para mim também para aprender alguns termos da arquitetura. Dos materiais, tipo tijolo, não se fala tijolo aqui, cimento, não se fala cimento aqui. Essas coisinhas que eu fui, esse vocabulário, assim, que eu fui tendo que incorporar. Mas o fato de essa menina que mora comigo, ser arquiteta, me ajudou bastante. Eu ia mostrando para ela, assim, perguntando como é que se fala isso, como é que se fala aquilo. Ela foi me explicando como é que se falava tijolo, cimento e tudo, esses termos, assim. Eu também dei sorte de estar na casa de alguém que está mais ou menos na mesma área que eu. Ela é das artes plásticas e teve aula com os mesmos professores que eu. Então, por aí algum termo que estava me impedindo de ler um texto, eu chego, pergunto e me ajuda, assim, realmente não é um problema. O espanhol, ele é uma língua muito próxima do português, né? Então, ela é fácil assim, você escuta com mais facilidade, você lê com uma certa naturalidade. Mas está sendo muito, muito interessante para mim, porque eu aprendi a falar espanhol na prática, né, vindo visitar os meus parentes, mas eu nunca tive a oportunidade de estudar a gramática e tudo isso, então eu estou pegando do zero aqui,
entendendo tudo que eu já sabia de uma forma da forma escrita, e aí vai um pouco mais para o espanhol da Espanha. É bem legal, assim, eles dão um suporte muito bom para os alunos que têm pouca prática com o espanhol. Eu, inclusive, conhecendo outros intercambistas de outros lugares, né, que a gente está tendo aulas online, então a gente tem encontros virtuais com alunos pelo menos eu, né, da Alemanha, da França, do Brasil. Acho que são esses os lugares que estão na minha turma, né? Mas você tem outros alunos de outros lugares da própria América Latina, né? Eles não cursam espanhol, mas dá para sentir com essas outras pessoas que elas têm um pouco mais estão aprendendo espanhol agora, né? Com mais profundidade agora. E no geral, eu estou sentindo que para essas pessoas também está sendo muito fácil, assim, no sentido de estar tendo uma boa assistência, de estar tendo aulas que estão ajudando, assim, essas pessoas a falarem mais fluentemente o idioma, né, de entenderem mais fluência. Um suporte, né, para os alunos internacionais, para ajudar a explicar, e se vocês não compreenderem, eles estão abertos a auxiliar vocês nessa transição de idioma. Bacana. Isabela, você tem alguma coisa a acrescentar, não? Eu tenho, na verdade. Você está querendo falar? Sim, eu tô. Na verdade, eu vi como uma vantagem o fato de aprender um outro idioma, estar aprendendo arquitetura em outro idioma. Para mim foi, eu vim para cá para aprender arquitetura, mas também estou aprendendo, além disso, um outro idioma, que eu já tinha aprendido um pouco antes, já sabia um pouco, mas é muito diferente de estar no país, de começar um vocabulário diferente daquele país, e acaba que tem coisas do vocabulário que tem uma parte histórica ou cultural por trás. Eu acho que isso agrega muito. Com certeza, né? Você sai daquela linguagem de dia a dia e vai para a linguagem acadêmica profissional mesmo, né? E vocês acham que essa experiência, o fato de ser bilíngue, né, já que vocês estão fazendo intercâmbio num país de outro idioma, então além, como a Isabela comentou, além de aprender a parte acadêmica do curso de vocês também têm esse aprendizado do idioma para depois colocar no currículo de vocês, né, que faz um grande diferencial. De que forma vocês acham que isso vai impactar no futuro profissional de vocês? Vocês acham que essa experiência, esse intercâmbio na Argentina vai fazer uma diferença em vocês, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, como profissionais mesmo da área? Sim, eu acho que o fato de eu estar morando aqui e tendo essa experiência é diferente de eu dizer assim, não, eu fiz um cursinho de espanhol, eu estudei espanhol. E dizer, não, eu morei lá, fiquei um tempo, então é uma experiência diferente. Tu sente uma confiança maior de saber, não, eu fiquei tanto tempo falando em espanhol, então eu consigo, se me pedirem para falar, eu consigo. Eu acho que isso dá uma confiança melhor. E, é claro, sempre tem muitas vantagens de tu mostrar um currículo onde tu fala outros idiomas, que pode abrir portas, talvez, para ir para outros lugares. Então, eu vejo como uma grande vantagem aprender novos idiomas e vivenciar também o idioma. Sim, eu concordo, inclusive porque a gente no Brasil tem uma tendência muito grande de achar que o espanhol ele é parecido com o português, eu me viro com o portunhol na hora que eu precisar. Só que quando você está inserido no cotidiano, você vê que a prática da fala ela é outra. Você passa a pensar em espanhol, você passa a escrever melhor em espanhol, né? Todo o material que a gente usa é em espanhol, acaba aumentando também as nossas referências de forma assim absurda. A gente tem acesso agora a informações lá do México até a Argentina, sabe? Tipo, todo o Cone Sul fala em espanhol, além do Brasil. Então, a gente tem acesso a todas essas pesquisas
com muito mais facilidade e tal. No Brasil, eu já conseguia pegar algumas referências de pesquisadores daqui, mas agora, conhecendo nomes e pegando referência com os professores, você vê que isso agrega ao currículo na hora que você coloca lá, não, eu cursei tais matérias no exterior, na Argentina, falando outra língua, com diferentes autores e tal. E é essa coisa que eu falei também, da fala, né? Você encontrar com alguém e não ter aquela conversa pausada, complicada, acaba que você gera uma sensação de proximidade para, por exemplo, se você está trabalhando no Brasil e vem um hispanohablante, hispanofalante para o Brasil, essa pessoa ela acaba se sentindo mais confortável com você, né? Isso eu acho que serve para qualquer língua que a gente esteja aprendendo e que a gente tenha uma vivência, né? Eu acho que é isso. Porque você está vivenciando o idioma com a cultura, né? Então, isso, com certeza, não é algo que se aprende num curso, né? Como a Isabela comentou. E eu queria trazer de novo o que a gente já comentou no início, a questão da moeda também, né? O peso argentino, a similaridade dos valores entre os países, isso é com certeza, outra grande vantagem de se fazer intercâmbio na América do Sul, além da proximidade, do acolhimento, mas também a questão financeira, onde as moedas dos países são muito similares. Muitas vezes a moeda brasileira é ainda mais cara, né, do que a moeda local. E eu queria que vocês dessem alguns exemplos, como vocês já estavam comentando antes, de coisas que quando vocês chegaram na Argentina, vocês perceberam, nossa, como é que é muito mais barato isso, o que vale a pena, quais são os gastos de vocês, como é que vocês sentiram a diferença nessa questão? Eu gostava de ficar convertendo no começo, que daí eu sentia que eu estava economizando, assim, nossa, se eu estivesse lá no Brasil ia ser tanto, aqui convertendo dá tanto, eu me sentia, sei lá, essa sensação Gente, que tava com vinho por vantagem. R$12, sabe? Tipo, vinho de boa qualidade por R$12 e vinho de má qualidade por R$5, sabe? Tem algumas coisas que dão esse choque mesmo na hora que você está fazendo a conversão. A Isabela tinha comentado mais cedo da questão do aluguel, né? Que o aluguel dela está sendo cobrado em dólar, que é uma prática que acaba sendo comum aqui na Argentina pela estabilidade da moeda. A moeda da Argentina, nos últimos anos, vem sofrendo uma grande desvalorização, fica sempre numa onda muito drástica, então é comum encontrar aqui pessoas que trabalham com dólar, né? Mas acaba que o real brasileiro, ele também é uma moeda de referência, muita gente acaba comprando real, eles têm uma procura pelo real, então você pode vir com um real que dá para trabalhar. Agora, não tanto, porque a gente está vivendo uma situação muito nova na economia do mundo, né? Mas nas minhas outras experiências que eu tive aqui, sempre foi muito fácil trabalhar e geralmente você acaba tendo, sim, o benefício do câmbio, né? Tem que saber na hora de sacar, de saber as taxas dos bancos, para no final das contas você ter ali a conta equilibrada. Mas no final das contas, para mim, os gastos eles estão sendo praticamente os mesmos que eu teria no Brasil. Inclusive, com o começo da pandemia, a gente teve a oportunidade de voltar para o Brasil e tendo em vista que aqui eu ia gastar o mesmo, se for bem até menos do que eu estaria gastando no Brasil, eu decidi por ficar, né? Até porque aqui a situação do coronavírus ele está um pouco mais controlado, então dá um pouco mais de tranquilidade de estar aqui. Isabela. Eu estou pagando em dólares, mas tem aluguéis que estão em pesos. Então, tem essa possibilidade. Talvez até seja uma dica para os estudantes que vierem aqui, que talvez seja melhor, se conseguir achar um lugar legal, pagar em pesos e não em dólares. Sim. Eu consegui, assim, realmente é interessante chegar, dar um tempo para conhecer as pessoas. A gente não teve muita essa opção por causa do isolamento, né? Mas
rapidamente você consegue conhecer algumas pessoas, estudantes, igual fazem no Brasil, né, de alugar uma casa, dividir, e que geralmente em pesos você tem uma grande vantagem, assim. Aqui no caso a gente está com um quarto para, se você souber de alguém que esteja a fim de alugar o quarto em Santa Fé, mas assim, o valor do aluguel aqui ia baixar quase para R$ 500, sabe, com os 3 quartos alugados. Então, tipo, se bobear, até mais barato que em muitos lugares no Brasil, né? Com certeza, né? Se a gente pegar alunos, por exemplo, de São Paulo, de cidades mais caras, com certeza já acaba valendo muito mais a pena a economia. Até acontece uma economia, né, no momento do intercâmbio, além de ter isenção das mensalidades. E me conta, Vinícius, você estava me contando antes a questão do mochilão, comparativo mochilão Europa e mochilão América Latina. Eu mais cedo eu tinha comentado que alguns anos atrás, durante meu ensino médio, eu juntei um dinheiro fazendo alguns trabalhos na escola, algumas coisas assim, e eu estava planejando fazer uma viagem para a França, para conhecer um festival de teatro que tem lá muito grande, né? E aí, em algum momento da minha viagem, inclusive aconteceu isso também com a questão do intercâmbio, eu parei e falei assim, não, pera, quanto que eu vou gastar se eu for ir visitar os meus parentes na Argentina, né? E aí eu vi, assim, que era 1/10, assim, que eu ia gastar para ficar uma semana na França. Eu passei 8 meses viajando de mochilão na América Latina, e eu fui para o Uruguai, Argentina, para o Chile, para a Bolívia, e também circulei um pouco no Brasil, né? Então, realmente, primeiro tem uma questão dos contatos, né? Você, querendo ou não, a gente tem mais contato com pessoas latinas, então você conhece alguém que tem um parente ou que tem um amigo que é da cidade tal, essa pessoa te recebe lá, sabe? Na Europa, às vezes, isso pode ser um pouco mais complicado. E aí, também, para o intercâmbio, eu um dia recebi um e-mail do International Office para falar sobre o intercâmbio, acho que para a cidade para a Itália. E aí, eu fazendo os cálculos, eu vi assim, um valor que para mim não alcançava de jeito nenhum. E aí eu parei e falei assim, cara, e será que tem alguma coisa na América Latina? E quando eu abri e vi que tinha a cidade do meu pai, eu falei assim, poxa, assim, agora é a hora, sabe? Muito mais barato do que ir para lá. E tô tendo uma experiência incrível aqui, né? Sim, é legal fazer essa comparação, porque às vezes, pelo fato dessas instituições parceiras nossas, elas estão tão próximas do Brasil que os alunos acabam esquecendo e acabam focando muito na Europa. E, por exemplo, numa situação atual, né, como essa crise, onde o real está muito desvalorizado em relação a euro, a dólar, realmente os alunos que estão na América do Sul não sofreram um impacto tão grande. Tirando a Isabela, que está pagando aluguel em dólares. Não, mas eu já tinha comprado antes, então eu não sofri tanto assim. Que bom que você já estava preparado, então. Já. Com certeza esse é um diferencial. E principalmente, como o Vinícius comentou, em relação ao mochilão. Então, os alunos focam muito em ir para a Europa e fazer, para conhecer os países que estão ao redor, e também é possível fazer o mesmo tipo de viagem aqui na América do Sul, né? A gente tem outros países, mesmo que o idioma seja o mesmo e a gente tem alguma similaridade entre as culturas, são culturas completamente opostas, eles têm a parte até geográfica diferente, alguns países são mais planos, outros têm as montanhas, Chile você pode esquiar, por exemplo, e fica tudo muito perto e muito fácil de fazer um mochilão, como o Vinícius. Sim. O transporte terrestre na Argentina é um transporte que é barato também, é mais barato que o Brasil, não é barato, mas dá para fazer tranquilamente. Você tem regiões, né? Por exemplo, o norte da Argentina, ele abrange um bocado de culturas. Você tem a cultura andina, que é muito rica, é muito interessante de conhecer. Tem lugares aqui na América Latina que são surpreendentes, sabe? Tipo, os Andes, tem
passar pelas montanhas, você entende que em Minas Gerais não tem montanha, é tudo morro. A gente tem o costume de chamar de montanha, mas não, assim, tá no pé de uma montanha de verdade, ver neve, e até mesmo a questão do idioma é muito interessante como que varia, assim, o espanhol do Chile, ele é diferente do espanhol da Argentina e do Uruguai, na Bolívia, que tem uma cultura indígena mais forte, você tem pessoas que conversam no cotidiano em línguas de matrizes indígenas, e vivenciar isso, assim, é um choque cultural muito mais interessante, eu diria, do que ir para a Europa ou para os Estados Unidos, eu diria, porque esses lugares a gente recebe muita cultura, muita informação cultural desses lugares, então a gente acaba vendo o que a gente já, de certa forma, já viu, assim, aqui você vai encontrar peculiaridades, assim, a empanada da Argentina que é assada e a empanada do Chile que é frita, sabe? Tipo, como assim? Tipo, nada a ver uma coisa com a outra, isso não... O choripã, sabe? A comida é diferente, varia de lugar para lugar, né? Com certeza. Muito legal, gente, essas comparações. Adorei. Eu vou compartilhar agora as fotos que vocês me mandaram para vocês comentarem um pouquinho dessa experiência. E aí, me conta um pouco do que se trata, o que vocês... só para explicar, né, gente, que esses alunos, eles já entraram em intercâmbio em momento de quarentena. Então, assim que eles chegaram lá, eles já começaram com todo o procedimento de quarentena, de aulas online. Então, são alunos que ainda não tiveram oportunidade de viajar durante esse semestre e de fazer muito turismo, tá? Então, só para deixar claro que, infelizmente, vocês foram impactados, né, por esse momento atípico no mundo inteiro. Mas vamos lá. Foi assim. Mas eu cheguei um pouquinho antes ainda de começar a quarentena. Então, eu fiquei uma semana e meia, mais ou menos, em Buenos Aires, e passei um final de semana em Córdoba. Então, na foto então ainda deu um tempinho ali. Um pouquinho. Foram as 2 viagens que eu consegui fazer. Na foto que eu estou aparecendo, eu estou tirando foto com a Biblioteca Nacional da Argentina, que era um lugar que eu queria muito, mas muito conhecer, porque é um exemplo da arquitetura brutalista, então eu ficava, tipo, sonhando em conhecer. E eu fiquei muito feliz quando eu fui na biblioteca. Fui um pouco triste porque eles não deixavam os turistas entrar e ler livro, isso eu fiquei um pouco chateada. Mas só de passar lá por fora, tirar uma foto naquele edifício que para mim era tipo, o símbolo da arquitetura brutalista que eu queria tanto conhecer, já valeu muita experiência. E na outra foto que eu não estou aparecendo é a Mansana Jesuíta, que fica em Córdoba, que ali perto também tem a Universidade de Córdoba, tem todo um museu que conta assim a história, tem um museu de ciências naturais, que daí tem dinossauros. Eu não botei a foto, mas era tão legal. E não tinha ninguém naquele museu de fósseis. Daí tinha vários dinossauros, e eram dinossauros que tinham sido vistos aqui da Argentina, descobertos aqui na Argentina, e estavam nesse museu. E tinha essa parte que era histórica, que é a Mansana Jesuíta, que daí tem a ver com a história de que os jesuítas vieram, começaram a catequizar as pessoas, e essa é uma igreja toda feita de pedra. Inclusive, eu não sabia, mas depois um colega meu me contou que dentro dela, que é bem lindo também, tem detalhes assim, dourados, coisas assim, e parte dele tinha sido entalhado na própria pedra, assim. Então, nossa, foi muito legal essa viagemzinha. Os de arquitetura vão à loucura. Sim, eu acho que a arquitetura, eu acho que qualquer um que venha, que vá para outro lugar, vai notar a arquitetura. Santa Fé também é uma cidade que tem umas peculiaridades, assim, mas a arquitetura jesuíta aqui na América do Sul, mas nessa região daqui, né, Córdoba, até ali na região do Paraná, no Brasil, você tem esses... Na verdade, não, né? Toda a América Latina, né? Você tem uns detalhes na arquitetura que são muito interessantes de ver.
Opa, passei direto aqui. Tá. Na foto que eu estou aparecendo é a foto da Ponte de la Mujer, que também é um ícone da arquitetura. E eu queria muito também ver essa ponte. E também, não só a ponte, mas todo esse porto, né, que foi restaurado, que era quando eu estava estudando o paisagismo, a professora tinha citado, né, o porto de Buenos Aires, essa intervenção urbanística que tinha sido feita nessa área. Então, também era uma coisa que eu queria muito ver na prática, como eles fizeram essa intervenção, como eles revitalizaram. Agora, essa área é uma das mais caras da cidade, porque a intervenção foi tão, digamos assim, boa, que as pessoas todas queriam morar de uma forma que ela ficou cara e bem moderna. E eu queria mostrar um pouco assim esse contraponto que tem, por um lado tem essa arquitetura assim jesuíta antiga, e por outro lado tem uma arquitetura super moderna como essa Ponte de la Mujer. E na foto que tem a comida tem vinho argentino, pão caseiro, porque aqui eles gostam de fazer a própria comida, então um pão feito na hora, quentinho, e o guiso, que daí esse aí é de, esqueci a palavra em português, lenteja, vou falar em português, como é? Lentilha. Lentilha, às vezes eu esqueço as palavras, lentilha e vários vegetais, então Olha, tá com uma cara bonita, hein? Ainda mais essa hora do dia. foi feito na hora, então essa experiência assim, de comer uma comida argentina feita na hora, vinzinho, assim, foi bem legal. Sim, Realmente. eu acho que o guiso, eu não sei, o locro, tem uma comida que a galera fala que é tipo a feijoada daqui, assim, que É é o tipo a comida logro, nacional. Então. que é dia 25 de maio, eu acho que e dia 1º de maio, que eles têm a cultura de comer esse locro, e que também é com várias carnes, assim, com a feijoada daqui. Legal. Pelo menos tem algo em comum ali, né? Com o nosso feijão, vocês conseguem matar um pouco da saudade. Sim. E eu vejo que eles têm muita influência italiana, né? Na questão do vinho, dos pães, as panificadoras. Conta, Vinícius, e você? Bem, eu fiz uma seleção de fotos, e aí você organizou certinho. Essas duas fotos, elas são de um momento mais atual da minha viagem, né? Já é com a quarentena, então essa coisa de estar trancado em casa, de não estar podendo sair, conhecer um pouco a rua, mas ao mesmo tempo, né, na esquerda eu estava indo fazer compras, eu fui numa padaria e depois no supermercado, e tipo, de ter esse cotidiano de outro país, né, eu coloquei a foto da esquerda mais para ilustrar isso, de que a gente está num momento que não está dando para aproveitar tanto, por exemplo, as praças e os parques, né, como na foto da direita. Espera que eu estou passando aqui. Volta mais uma, por favor. E no caso da foto da esquerda, da direita, um parque que está aqui a meia quadra da minha casa, e que eu acho que é um contraste muito interessante que a gente tem com o Brasil, que aqui eles têm muitas praças e parques. É muito comum ter muito próximo de casa parques, por exemplo, como esse, que você chega a ver o final da praça, né, que é uma praça toda aberta, e é onde que as pessoas vão, igual eu falei, na siesta, aí tomar um chimarrão, no fim de semana vai pegar um sol, vai sair com as crianças, com os cachorros. É uma coisa que eu gosto bastante aqui da cultura argentina. Legal, eles realmente aproveitam esses ambientes abertos, né? Não, e essas árvores estão lindas, né? Sim, Passa sim. uma imagem de frescor, assim. Sim, é muito gostoso, sim. E aí, essas duas outras imagens são já de quando eu cheguei na Argentina, né? A primeira eu estava em Buenos Aires, a de cima e a de baixo eu estava já estava aqui em Santa Fé. A primeira que eu coloquei em cima
foi porque justo naquela semana que eu cheguei, eu fiquei sabendo de um teatro, uma amiga minha me falou de um teatro que ia ter lá, e o teatro argentino, o teatro alternativo, independente na Argentina, ele é muito forte, então é muito comum você encontrar pequenas salas de teatros, grupos de experimentação e outras práticas artísticas de forma independente. E aí eu justo consegui, né, pegar ali na primeira semana que não era quarentena total, e assistir um teatro que foi bem marcante assim para minha viagem. E já a segunda imagem, né, eu saí para pedalar aqui na cidade de Santa Fé, que é uma cidade toda plana, coisa que na minha região não é muito comum. E é muito fácil, né, você se locomover em bicicleta. Então, é um meio de transporte muito comum aqui na cidade de Santa Fé. E aí, passeando ali pela Costaneira, né, que é uma orla para o Rio Paraná que tem aqui, eu me deparei com um mural do Clube de Regatas da cidade de Santa Fé, que é feito com ladrilho. A pessoa que fez isso é um amigo do meu pai, então, na verdade, eu tirei a foto para mandar para o meu pai, assim, e mostrar que eu cheguei, sabe? Legal, chegou no destino final, né? Sim. Eu vou aproveitar aqui e já avisar o pessoal que está assistindo a gente onde encontrar as informações sobre intercâmbios, editais de intercâmbio. Eles ficam disponíveis nas páginas de cada escola, então eles têm aqui o site das nossas escolas, onde os alunos podem encontrar mais informações. Inclusive, essas nossas lives, elas também são disponibilizadas nessas páginas, tá, gente? Fique por dentro, vocês podem encontrar as nossas lives de internacionalização, cursos de curta duração. Esse ano a gente suspendeu, agora para o segundo semestre, os intercâmbios, os editais de intercâmbio regular. Então, os alunos, eles só vão poder se candidatar no segundo semestre para entrar em intercâmbio em 2021, tá? Mas fiquem atentos às nossas páginas, que a gente está trazendo outras opções de nanodegrees internacionais, outras opções de programas que podem acontecer ao longo desse ano de forma online. Essa aqui é a nossa agenda de lives, então a gente já está na quarta semana de lives, elas acontecem toda quarta-feira, 13h, ao vivo, e depois a gente disponibiliza o link da nossa conversa. A gente está falando hoje sobre as vantagens do intercâmbio na América do Sul e na próxima semana a gente vai falar sobre a experiência profissional no exterior, trazendo 2 alunas nossas de gastronomia que estão trabalhando na França, tá? Eu queria pedir agora para os nossos alunos, né, para o Vinícius e para a Isabela, deixar um recado final para os nossos alunos que estão pensando em fazer intercâmbio, tem esse sonho, né, de fazer um semestre do seu curso no exterior. E eu queria que vocês deixassem um recado como os nossos alunos representantes da América do Sul, para incentivar os nossos alunos a irem para a América do Sul. E eles são basicamente vocês antes de entrar em intercâmbio, né? Com todas as dúvidas e as ansiedades que vocês tinham antes. Eu queria dar a mensagem de que, por mais que às vezes dê aquele estresse para arrumar toda a documentação, vale muito a pena fazer um intercâmbio. E, além do mais, vale muito a pena fazer intercâmbio na América Latina, conhecer a nossa cultura aqui nessa região, que às vezes a gente não dá tanto valor, mas que tem tanta riqueza que tá aí para a gente descobrir, para a gente desbravar. Então, é isso, tem muitas vantagens, é só balancear e ver e decidir, mas vale muito a pena. Eu acho que eu também concordo. É uma opção acessível de intercâmbio, de internacionalização e agregar ao currículo um dado diferente, uma informação sobre você que vai valer muito a pena. E também essa questão cultural, assim, você vai estar em contato com pessoas diferentes, com culturas diferentes, né?
vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a nossa região, que é sempre muito importante, é sempre muito bom. Como eu tinha comentado, assim, você vai para fora e acaba se dando conta sobre as coisas do Brasil. Então, eu acho que é importante também, por exemplo, saber como são as coisas da América Latina para depois você ir para fora e falar assim, não, de onde eu venho tem toda essa gama de coisas, sabe? E é muito rico mesmo. Exatamente, afinal a gente faz parte da América do Sul, né? Então, além de conhecer outro país, vocês têm a possibilidade de conhecer sobre o próprio continente, sobre a própria cultura local, quando a gente fala de América do Sul ou América Latina. Muito legal, gente. Queria agradecer a participação de vocês. Acho que foi muito esclarecedora esses pontos que vocês trouxeram. Muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa experiência de vocês. Fiquem seguros, né, por favor, aí ao longo desse semestre, e a gente vai se manter em contato. Se tiverem os alunos que assistirem essa live e quiserem tirar mais dúvidas a respeito da UNL, da Universidade na Argentina, ou então do intercâmbio na América do Sul de forma geral, pode mandar um e-mail para a gente, que o contato está disponível nas páginas de intercâmbio. E aí, se vocês quiserem ter contato direto com a Isabela e com o Vinícius para tirar dúvidas específicas, a gente vai colocar vocês em contato, tá bom? Com os nossos 2 alunos que já estão com uma experiência e já estão finalizando um semestre aí e vão poder ajudar. Oi? Nem fala, tá tão bom, não dá vontade de... Tá tão A bom, vontade né? que dá é sempre de ficar mais, gente. A verdade é essa. É uma experiência que vale muito a pena. Ai, que bom, gente. Fico feliz de escutar de vocês. Obrigada novamente. A gente vai encerrar aqui a nossa live. Qualquer coisa, pessoal, manda um e-mail para a gente, fica e presta atenção nas páginas, que é onde a gente divulga os editais de intercâmbio. E é isso aí. Um abraço para todo mundo. Um abraço, tchau. Tchau.